Mãe tem essa coisa, né? O filho chega e conta, você tá desconfiando, assim, que aquilo não é bem aquilo. Aí você diz assim, olha nos meus olhos, ou então pra qualquer pessoa, né? Colega de trabalho, namorado, marido, não é? Olha pra mim. Não baixa o olho. Olha dentro dos meus olhos, que os teus olhos estão me dizendo aquilo que você quer sonegar de informação. Também tem isso, né? O doutor Celso Batello está aqui comigo, como vai? Olga, prazer imenso estar aqui. Obrigada por ter vindo. Nossa, que bom te ver aqui. Ele é nutrólogo e ortomolecular. O que dizem os olhos? Muito mais do que a gente imagina? Muito mais aquilo que a gente vê no espelho? Mulher, então, que pinta o olho, quer deixar o olho mais bonito e tal. Mas tem algo ali que a gente que não tem a técnica, não estudou, não sabe o que é a iridologia. É porque isso é uma coisa intuitiva, né, Olga? Então, o olho revela muito mais do que a gente possa imaginar, não é? Não é só a janela da alma, como também o espelho da alma, como a janela onde a gente olha dentro do organismo, né? Então, você tem uma ideia da constituição do indivíduo, né? Quais são os órgãos que nasceram mais fracos e prevenir até que eventualmente alguma coisa aconteça, não é? Então, através de um exame desses, você pode detectar um problema que eu ainda não percebi. Então, trabalha como prevenção também. Mais como prevenção. Mais como prevenção. O importante, assim, em termos de prestação de serviço, né, é dizer que a iridologia não faz diagnóstico, em hipótese alguma. Isso é fundamental, viu, Olga? Certo. Porque dá para ter uma ideia dos órgãos sensíveis do indivíduo, não é? E como eles estão funcionando. Mas falar, olha, tem isso, aquilo, isso não dá para dizer. Mas tem... Só o exame de laboratório que faz isso. Agora, a gente tem tanto charlatanismo por esse Brasil afora, verdade, tem tanta gente ganhando dinheiro, enganando as pessoas. É verdade. É importante que você fale isso, porque às vezes a pessoa dá um diagnóstico, né? Para mim, se a entrevista parasse aqui, eu já estaria satisfeito, entendeu? Pelo fato de falar isso. Informação, informação, né, doutor? Informação. Então, você veja, por exemplo, existe uma topografia na íris, um mapa, não é? Então, vamos supor uma área de vesícula biliar. Você tão somente pode supor que é um órgão mais sensível ali, não é? É um órgão que não completou o desenvolvimento embriológico. Ficou retardado um pouco ali, não é? Então, esse é o órgão de choque, é o calcanhar de Aquiles da pessoa. Então, vamos mostrar um exemplo? O que dá para dizer, viu, Olga? Tem várias fotos e a gente quer mostrar Olha que vocês. bonito aí, ó. Na íris existe uma carta topográfica, tá vendo? Nossa, é um mapa, hein? É um mapa. É um mapa. É um mapa. E é o método observacional, viu, Olga, mais fidedigno que eu conheço na minha vida. A íris, o que vocês, iridologistas, analisam é a parte colorida do olho. A parte colorida dos olhos. Colorida. Então, mas tem muita informação. Muita. Veja a íris direita representa o lado direito do corpo, a íris esquerda, o lado esquerdo do corpo. Elas são diferentes? São diferentes. São diferentes. Absolutamente diferentes. Então, existe aquela coisa, eu tenho tudo do lado direito, não é que a pessoa fala? Ou então, todas as coisas minhas são do lado esquerdo. Existe essa individualidade, essa lateralidade. Ou então o pé do lado esquerdo é maior, exatamente. O seio, a orelha. Isso. Se você pegar assim o rosto da pessoa e combinar o lado direito com o lado direito, é um rosto. O lado esquerdo com o lado esquerdo é outro rosto. Então, na realidade, acaba ficando 3 tipos de rosto. Olha ali, ó. Na íris direita ali, você vê na boca, por exemplo, ali, né? Aonde que perto tá a boca? de 3 horas, mais ou menos. Tá vendo? Ali, ó. Perto de 3 horas, como se fosse no relógio. Sei. No outro lado, são 2 íris iguais, né? São 2 iguais. São 2 iguais. São 2 iguais. Então, aquela mancha grande que tem ali, à esquerda... É a área de pulmão. Do vídeo, quem está vendo em casa. Fica à esquerda também. É uma área de pulmão. Área de pulmão. É. O que quer dizer isso? Então mostra, vamos supor que apareça qualquer sinal ali, que tem algum sinal ali. Mostra que aquele órgão é um órgão sensível. É aquele órgão que não completou o desenvolvimento embriológico. Que a pessoa pode ter problema. Que pode ter problema, se tiver ali, não é? Então, isso facilita, embora não faça diagnóstico, ele dá uma ideia que aquele órgão é sensível. Você já teve caso, doutor, de você dar essas pistas para a pessoa, ela ir em busca do médico e comprovar através de um diagnóstico? Essa semana. Essa semana? Sexta-feira tem uma paciente minha antiga, eu estou formado há mais de 30 anos, né? E no exame da íris eu observei algo na área de intestino, não é?
e falei, olha, fulana, é importante que você faça isso. E já coisa de 4 anos atrás, né? Infelizmente, sexta-feira eu pedi uma colonoscopia e ela veio com esse sinal, né? Entendeu? Sei. Já detectado, não é? Então, a iridologia tem essa vantagem de você ver antes. Isso é legal, porque você pode salvar uma vida, né? Pode salvar uma vida. E pode encaminhar ela para um tratamento que ela nem sabia aquilo que tinha e sofrer menos, gastar menos, que eu sempre digo, a prevenção sempre é mais barata, né? Essa foto. Essa foto é maravilhosa, né? Porque em algum momento, alguém presta a caneta um pouquinho, por favor. Em algum momento, na 8ª semana de vida, a gente foi exatamente uma caneta, né? A carga da caneta forma o tubo digestivo primitivo, boca e ânus. O corpo da caneta, o prendedor é como se fosse o cérebro e a coluna vertebral. Então ali, a íris é um corte, tá vendo? Aquela parte central ali é a parte do intestino. Ah. Não é? Então, há mais de 50 anos, os iridologistas dão importância sobremaneira para a parte do intestino. E hoje sabe-se que é o segundo cérebro, né? Que ali se produz a dopamina, a serotonina, essas coisas todas. Que por um mecanismo de recaptação sobe pela coluna vertebral até o cérebro. Não é? Então, aquele ditado italiano que fala, quem não evacua fica enfesado. Fica cheio de fezes. Não é? Então, logicamente, uma pessoa que não evacua todos os dias não vai produzir adequadamente, possivelmente, serotonina, dopamina, aí fica de mau humor, essas coisas Não todas. vai ter um funcionamento... Bom, eu creio que qualquer pessoa que já passou por esse problema de um mau funcionamento intestinal, não tem coisa pior. Não tem coisa pior. Você fica muito mal, né? E aí, quando você depois se reeduca, porque é uma reeducação alimentar também que você precisa fazer, a vida fica muito melhor. Fica né? melhor, não Com fica certeza. enfesado, né? Exatamente. Porque é interessante também que é a mesma representação da caneta, né? Você pega a boca e ânus, é um tubo praticamente isolado, não é? Verdade. Que está, é tubo digestivo, que está assim permeando todo o restante do organismo. Vamos à próxima foto. Vamos ver mais aqui. Olha, Olga, esse tipo de íris, por exemplo, é o melhor tipo que tem. Quanto mais a íris for compacta, se assemelhar a um tecido de seda, né? Bem juntinho assim, melhor. Entendeu? E quando ela é toda manchada? Então, tem um significado. Por exemplo, aquele sinalzinho ali, perto de 9 horas no relógio, né? Aquele é um sinal adquirido. Porque a íris está pronta com 6 anos de idade. Só fica Aí, pronta aos 6. Fica totalmente pronta. Aí não muda mais na densidade, na estrutura. Agora, podem aparecer sinais ali, tipo aquele sinalzinho ali que aparece, né? Aquele pretinho ali. Aquele pretinho, que é um pigmento. Que revela o mau funcionamento de um determinado órgão. Aí no caso o fígado, né? Sei. Porque é um também pigmento está marrom. daquele lado ali. Que é pigmento marrom, entendeu? E ao longo da nossa existência, o nosso olho vai mudando? Não muda. Na estrutura não muda mais. No entrelaçar das fibras, entrelaçamento das fibras, aquilo não muda mais. Tanto é que serve de sistema de segurança para aeroporto, essas coisas todas. Então se mudasse, não muda mais. Não muda Ele mais. muda até os 6 anos. Até os 6 anos. Informação. Informação. Assim como o cérebro também Sim, vai ficar sim. pronto só com 21 anos. Olha só, tá vendo? Como vai abrindo, né? Que interessante essa... Olha, veja só, Olga, aquela estrutura no meio, perto da pupila, é o tubo digestivo. É um corte da caneta. Agora, nenhum outro método, Olga, dá a conhecer como aquela estrutura, aquele babadinho em torno da pupila, né? Dá para perceber ali, né? Branquinho. É um branquinho que irradia, né? Isso. Ele está soltando raios pela íris inteira. Isso. Aquela representação do sistema nervoso autônomo. E o que significa Que isso é um sistema ali? nervoso... Para esse paciente? Então, ali mostra até uma certa regularidade, né? Porque na iridologia se observa a regularidade, a densidade, a quantidade de fibras que tem, não é? E a cor também. Você veja ali, ó, perto de 4 horas, né? Que praticamente sofre uma ruptura ali, não é? Então vai mostrar que aquele lugar é um lugar de menor resistência também. No que tange esse funcionamento autônomo. E o que é desse lado aí? Do outro lado lá você falou que é o... Esse lado aí... O fígado, pulmão, desse lado. Ali é a coluna cervical. Coluna. Coluna cervical. Então pode mostrar o quê? Uma fraqueza na coluna cervical. Vamos a mais uma foto. Tem, o doutor trouxe várias fotos. Olha que coisa linda. Olha aí, que incrível essa. Tá vendo? Essa abre, né? Parece uma flor, E né? é uma flor. É uma flor? Tem um americano que faz um estudo, ele chama de flor, né?
Na parte psíquica, esse indivíduo é sentimento. Sentimento, né? Como tem aquelas manchinhas elas juntas, na parte psíquica, ó, esse cara é um ponta de lança. É um agitador, que a gente chama. É 880, tudo ou nada. Então, a partir daí, você tem as informações, que nem... yoga é bom para todo mundo, né? Tai Chi Chuan é bom, mas para esse indivíduo particularmente. Porque ele não sabe ficar quieto. Essa é a lição que ele tem que aprender, ficar quieto. Ali nós temos o tom azul maravilhoso, um violeta quase, né? Muito linda, né? Aí um cinza, um branco. E tem alguns pigmentos, algumas manchinhas nos pigmentos escuros, marrons. Isso. O que é aquilo? É doença? Esses pigmentos são adquiridos, não é? Então, você imagina assim, quando você come muita cenoura, né? Você fica com a mão amarela, sim, pigmento, só que desaparece. Conforme alguns pigmentos são produzidos ou ingeridos, se o organismo não der conta de eliminar, ele deposita. Se deposita no organismo, deposita na íris. Essa é a leitura, né? E ali, por exemplo, é uma área de intestino, não é? Toda aquela área de estômago e intestino. Então, por exemplo, um sinal desse demanda um cuidado maior. Tenho que ter mais cuidado. Tem que ter um cuidado maior. Uma pessoa que tenha, por exemplo, catarata, pode ter é difícil de dar não um diagnóstico, como você falou, você não dá diagnóstico, mas é mais difícil a leitura da... Não, porque a catarata não vai atrapalhar, né? A catarata vai estar atrás daquele ponto preto que é a pupila ali. Sei. Que a pupila, o diafragma da máquina funciona como uma pupila, né? Então, a catarata é aqui atrás, o cristalino. Então não vai alterar. Então não altera a leitura da íris. E o uso de lente de contato? Também, dependendo, não altera, né? Se não for colorida, né? Não altera. Muito bem, vamos à próxima foto. Olha, você vê que está abrindo cada vez mais, né? Fantástica, linda essa. Linda. Gente, que cor bonita, né? E que olho lindo. A gente começa a prestar mais atenção no olho de cada um, né? Olga, e você sabe que esse tipo de pessoa, que esse americano classifica como flor, né? O Jung classifica como sentimento, são pessoas visuais, são as mais bonitas, entendeu? Às vezes eu fico olhando nas revistas, assim, os modelos, a imensa maioria dos modelos tem esse tipo de íris, porque são chamativas, né? Isso parece, é uma obra de arte, né? É uma obra de arte. Você tira a foto do seu olho e coloca numa tela e coloca lá na sua sala, porque olha que coisa... A natureza também, o ser humano é uma máquina impressionante, Deus é perfeito, né? Que coisa incrível, Deus. Eu vou discordar um negócio, se você me permite. Não é que o ser humano é uma máquina, né? A máquina que mal e parcamente se assemelha ao ser humano, né? É verdade, porque Não a é? gente tem um funcionamento... É Desde Deus, que a gente não atrapalhe, né? É verdade. Mas como a gente faz coisas para esse corpo, né? Faz coisas ruins para o corpo da gente, né? Na medicina chinesa, eles falam assim, se você ficar doente, a culpa é sua. Alguma coisa você fez... E é verdade, a gente faz um monte de coisa errada. Quem não faz, né? Vamos à próxima foto. Esse padrão flor, tá vendo? Que é o emocional, né? É aquela pessoa que é mais sentimento, é uma pessoa mais aberta. Então, um olho com essa radiação toda é um olho de uma pessoa que tem mais sentimento, é isso? É, mais emocional. Ela tem pouca razão. Pouca razão. Ela não usa mais o lado racional, né? É mais o lado da emoção mesmo, né? Olha só, a Wanda aqui de São Paulo está perguntando o seguinte: com o passar do tempo a íris vai ficando esbranquiçada? Isso altera algo na saúde? Depende se é a íris mesmo, né? Se não é, a córnea, que funciona como o vidro do relógio, que às vezes a córnea fica embaçada. Que fica embaçada. Agora, eventualmente a íris pode ficar branca também, face a uma agressão muito grande. Por exemplo, tem uma amiga minha que na Segunda Guerra a mãe dela ficou assim de um dia para o outro num bombardeio. O cabelo dela ficou branco de um dia para o outro. Entendeu? É uma leitura do estresse mesmo, da adrenalina, né, emocional. E a adrenalina na íris, eventualmente, se for um estresse muito grande, pode despigmentar a íris como despigmenta o cabelo. É a mesma linguagem. Um sofrimento. Um sofrimento. Como esse que você falou da guerra, a perda de uma pessoa muito querida pode... Na minha residência, eu passei 2 anos na UTI, né? Assim, clinicamente. E eu via que as pessoas que ficavam muito tempo internadas, elas branqueavam o cabelo rapidinho.
Haja visto os presidentes, de um modo geral, né? É verdade. Pode ver. É por isso que pai e mãe falam assim, mas esse menino tá me deixando de cabelo branco. É bem isso mesmo. É verdade. É verdade. O que mais que eu queria te perguntar aqui? Vamos trocar de foto, por favor. Com qualquer idade a gente pode fazer esse tipo de exame? Pode. Pode? Pode. Não Muito tem... embora esteja formado até os 6 anos de idade, essas manchinhas, por exemplo, elas aparecem depois. Pois é, aqui no cantinho tem uma íris que parece que está toda enferrujadinha, tadinho. O que é isso? Esse cara é o mental, né? Ah, é? Esse é analítico, 2 mais 2 são 4, não é? Você vai ter que provar para ele que funciona. O outro já é mais, aceita mais, né? Esse vai ter que provar que funciona. Esse é o pensamento na linguagem do Jung. O indivíduo pensamento. Uhum. Padrão diamante, olha, joia, gema, é o nome que esse americano Danny Johnson deu, né? Porque é uma personalidade formada por compactação, Olga. Entendeu? Pedra das eras, então ele vai sedimentando, não é? Agora, na linguagem do Jung, nós temos um trabalho em cima disso, é o pensamento, é o cara lógico. Não é? Que 2 mais 2 são 4 mesmo. E são pessoas interessantes para a humanidade, porque elas não vão aceitar simplesmente o que eu estou falando aqui. Certamente. São questionadores. Já estão questionando aí, né? Mas a gente gosta que as pessoas questionem, né? Eu gosto. Eu sempre digo assim, aquilo que a gente traz de assunto no programa, a gente é apenas um veículo, né? É apenas. Para levar para dentro da casa das pessoas esse tipo de informação, mas o mais importante é que elas, né, busquem mais e mais e mais e tirem as suas próprias conclusões, né? Vamos à próxima foto. Esse padrão aí, ó. Corrente, o que quer dizer isso? Corrente, na linguagem do Jung, o indivíduo sensação. Esse indivíduo é aquele que mais usa os 5 sentidos, né? Os 5 sentidos. E ele tem, assim, uma profunda ligação com as pessoas, né? Ele funciona como um elo de ligação entre a humanidade. Né? Certo. Aquele primeiro indivíduo lá, você vai falar, vamos almoçar, né? O Flor fala, onde é, né? O Joia fala, quanto custa, né? Esse fala assim, vamos todo mundo junto, entendeu? Entendo. Ele tem esse papel de congregar, né? Aquela pessoa que está sempre preocupada com o outro. Que quer sempre juntar mais pessoas. E ele, a lição daquele outro indivíduo lá, o Flor, a lição dele é focalizar. O do Gema, como ele é muito focalizado, é relaxar. Esse daqui, você vê que a constituição dele é a melhor que tem, né? É um tapete, é um tecido de seda, né? Uhum. Esse indivíduo precisa aprender a começar, ele tem dificuldade a começar. Mas quando ele começa, ninguém para. Então, tudo tem lição, né? Física e psíquica. Aí eles dão essas informações. Temos mais fotos? Olha que bacana. Olha aí. Uma coisa interessante... Você que está se identificando aí em casa com esse tipo de íris. Vamos lá, doutor. Olga, é muito comum, às vezes, a gente perceber a pessoa falar, meu filho é tímido, né? Uhum. E, na realidade, ele não é tímido, ele é introvertido. Timidez é orgulho, né? É o medo de se expor, ser apreciado, né? Ali, aquele sinalzinho branco lá naquela área, você vê que a ideologia, ela é... Introversão? Ali tem extroversão, né? Introversão e normoversão. Você veja que é mais clarinho. O extrovertido na íris mostra aquele sinal mais clarinho em relação ao restante da íris. Mas eu gostaria que você pegasse o extroversão. Lá em cima nós temos à direita uma íris azul, a outra mel. Os dois são extrovertidos. Os dois são. Os dois são. Porque ali está mais clarinho naquela área em torno da pupila do que o restante da íris. Isso mostra que esse indivíduo nasceu extrovertido. Agora, a introversão... é mais escurinho. Eu estou quase o mesmo tom, é o mesmo mel ali, né? Mais escurinho um Mas pouquinho. Mais escurinho em volta, né? Importante que o extrovertido, ele funciona assim, as pessoas olham para mim. O introvertido é assim, eu olho para as pessoas, não é? E o mecanismo de alegria, de compensação do extrovertido é mais social, né? E o introvertido, às vezes, é mais o quieto, observar, estudar. É importante diferenciar isso de timidez. Muito bem. Temos mais foto? Olha aqui. Introvertido se extrovertendo. Que o introvertido, quase sempre, ele acumula muito conhecimento ao longo da vida. E chega uma hora que ou ele sai ou ele explode, né? Então ele fica até com uma verborreia.
fala demais, não é? Então, quase sempre, isso é uma coisa boa, né? O que é ruim, às vezes, é o extrovertido se introvertendo, que quase sempre tem uma causa ruim, né? Que não é tão boa assim. E que cor bonita, né? Linda, né? É maravilhoso. Isso é coisa né? de Deus, né? Temos mais foto? Dá tempo? Temos. Olga, Olha quanta mancha naquelas duas de baixo. duas de baixo. Você quer ver uma coisa bonita? Cruza os braços um pouquinho, por favor. Eu? Olha, você não é canhota não, né? Sou. Então você usa o mesmo lado do cérebro. Que quando cruza o braço assim, a pessoa que é destra, se o braço esquerdo apoia, é sinal que ela usa mais o lado esquerdo do cérebro. Entendeu? É tudo meu lado esquerdo. Mais lado esquerdo do cérebro. Né? Então mantém. Isso aqui só apoia. Só apoia. E com o olho também? Genético lá. O olho é mais fidedigno ainda. Porque a íris que tem mais informação remete para o lado contrário do cérebro, né? Então, por exemplo, íris direita com mais detalhes mostra que essa pessoa usa mais o lado esquerdo do cérebro. Entendeu? Isso é importante assim. Essa pessoa se dá melhor com exatas. Então, vamos supor que uma criança que use mais o lado direito do cérebro, ela tem que aprender a usar o esquerdo. O lado prático disso, por exemplo, um Kumon, que vai ajudar essa pessoa a usar mais aquele lado, de tal maneira usar os dois lados do cérebro igualmente. Que é o conceito de gênio, né? Gênio é aquele que usa os dois lados do cérebro e integra. Isso. Não é? Doutor Celso, isso se faz com uma câmera especial? Então, olho claro você consegue ver com uma lupa. O ideal é que comece com uma lupa, né? Mas hoje existem aparelhos que capturam imagem, joga no vídeo, computador. joga no computador. Então está muito fácil isso. E é né? rápido, é um exame rápido. Para quem tem prática é rápido, né? E a iridologia, ela existe há quanto tempo? Desde que o mundo é mundo. Desde o Antigo primeiros. Egito. Há referências no livro de Abraão. Abraão tem o livro chamado o Livro da Formação, né? Há referências que ali se fala dos olhos também. Se fala já naquela época de hemisfério cerebral direito e esquerdo. Coisa que só agora está se dando importância. Muito bem. Tem um site para deixar para gente? Tem o site, é www.batelo.med.br. Muito bem. O doutor Celso Batelo é nutrólogo e ortomolecular. E aí você pode entrar lá no site para você que quer saber mais, pesquisar, ficou curioso? Vai lá que tem muita informação. E aí todo mundo agora vai olhar melhor. Vou pegar a lupa depois, vou Dá uma olhada. dar uma olhada nos seus olhos, Muriel. Obrigada por ter vindo. Posso dar um parabéns para minha filha, aniversário dela hoje? Pode, como ela Dia chama? 9, Marcela Helena. Marcela, eu tenho Marcelo Tem o também. Marcelo? Pode, dá beijo nela. Parabéns, papai te ama muito. Parabéns, Marcela, super beijo, felicidades aí no seu aniversário. Obrigada, doutor. Obrigado, você, Olga. Até uma próxima, Até a amém. próxima. Tchau. Muito bem, agora vou olhar os olhos de Regiane. O que os olhos dela me dizem? Bom dia. Bom dia, Deixa eu ver Olga. seus olhos. Castanho, Olhos mais bonitos. escuro.